Bom dia, meus compatriotas. Sejam bem-vindos neste nosso direito. A esta hora, eu queria realçar algumas situações que têm passado desapercebido, mas que nos levam praticamente a compreender a agenda escondida, a agenda escondida do MPLA, a, e que nós queremos aqui, vamos dizer assim, esmiuçar. É o seguinte, meus amados, todos nós temos falado da política, todos nós temos dado os nossos pontos de vista, todos nós temos praticamente ah, feito o possível para que o MPLA, os dirigentes do MPLA, o partido que governa o país desde 75 até hoje, vai fazer 50 anos no poder. Estes são dados que não podem ser esquecidos pelos nossos telespectadores e ouvintes deste programa. É um dado que não pode ser esquecido. São 50 anos no poder. Ah, aqui eu quero praticamente desvendar uma política, uma agenda que nos foi praticamente revelado, não é? Segundo a Angop, foi revelado por quadro, um quadro importante do partido MPLA. Eu vou ler aqui com vocês, eu meti aqui praticamente os dados no visor para que vocês possam também compartilhar comigo, para não se estar a dizer simplesmente que, pronto, o Dr. Cláudio está aqui a falar coisa com coisas, não é? Porque muitas das vezes, quando nós demos o nosso ponto de vista ou argumentamos sobre as situações políticas e sociais do nosso país, uh, o MPLA tem tido o costume, não é, de para desmontar as verdades que são praticamente reveladas à população. O contra-ataque tem sido às vezes ofensivo, às vezes tem-se falado muito, não é? De sermos praticamente civilizados e etc. Mas depois essa civilização desaparece, porque as pessoas depois começam a atuar como verdadeiras pessoas que não têm nada a ver com o princípio nem da moral, nem da educação e etc, etc, etc. Então, tem sido complicado. O nosso objetivo não é simplesmente de acusar, não é simplesmente de atacar, como se diz, não é simplesmente de denunciar, mas através dos nossos pontos de vista, para que os nossos dirigentes no país e os dirigentes do partido MPLA que assentem e tentem praticamente compreender que a população tem uma outra agenda ao contrário à agenda do MPLA e tentar praticamente adaptar a agenda do MPLA. Se o MPLA tem o slogan que diz que o MPLA é o povo é o MPLA, e aliás, se você vê o comportamento dos dirigentes do MPLA, tem sido nesse sentido, de fazer crer que o povo é o MPLA e o MPLA é o povo. Então, e ponto final. E então, se o MPLA é o MPLA tem que escutar o que o povo diz. Se o MPLA é o povo, o MPLA tem que acatar a agenda da população, a agenda daquilo que o povo pensa sobre o país. É disso que nós tentamos alertar o MPLA e os dirigentes do MPLA. Mas há uma teimosia a sempre ignorar aquilo que ignorar a agenda da população e depois horta-se
numa rocha. Meus amados, eu vou ler aqui com vocês, e não importa aquela persona, se é uma pessoa muito importante do MPLA, é o, é o Mário Pinto de Andrade, que nos revela a agenda oculta do MPLA. O que o Mário de Andrade nos diz? Mário Pinto de Andrade nos diz o seguinte: Luanda, o secretário para o Bureau Político do MPLA para a reforma do Estado, escutem a responsabilidade deste senhor, é secretário político, não é, para a reforma do Estado. Quer dizer que quando vocês estão a ver que o Estado angolano não consegue se reformar, tem alguém a quem nós temos que pedir contas. É o Mário Pinto de Andrade. Não há reformas no Estado angolano, reformas que que vão praticamente na vertente da democracia, dos princípios inerentes na própria Constituição, que não é respeitado, muitas das vezes. Temos aqui o senhor a quem os militantes do MPLA têm que pedir contas. Por que não se reforma o Estado angolano? Por que o Estado angolano não é democrático a 100%? E vão me dizer, não há democracia, porque se não houvesse democracia, o Dr. Cláudio não podia falar. Mas o líder da oposição em Angola nunca foi entrevistado, nunca se dá a ênfase dos seus pontos de vista políticos, não é? E não só de seus pontos de vista em todas as vertentes, política, social, econômica e etc., a Angope não leva em conta os seus pontos de vista. Não são narrados no jornal de Angola, nem na televisão chamada pública, mas de pública não tem nada, nem na Rádio Nacional. Como é que vocês podem dizer que este senhor, não é? A quem nós temos respeito e consideração, não é? Mas política, aqui estamos a falar da política, não estamos a falar de hábitos, porque o MPLA, todos esses nossos mais velhos no MPLA, têm o costume de se esconder por detrás. A nossa tradição diz que não podemos praticamente o pensamento deles é assim: não podemos contrariar os mais velhos. Temos que deixar que se faça aquilo que os mais velhos acham que tem que ser. Não, isto aí é tradicional. Se isso fosse verdade, todos esses membros do Bureau Político teriam a respeitar o que os sobas falam. Porque os sobas representam, não é? A política. A política, não somente a política, mas os usos e costumes da população angolana, que vem dos nossos ancestrais. Por que os sobas são, como aconteceu no Cunene, não é? Os sobas são praticamente atirados para o lixo e nomeados pelo MPLA. Isto, vocês acham que desta maneira está-se a respeitar os hábitos, os usos e costumes de nossos ancestrais? Nenhum mais velho no MPLA, que se diz mais velho, porque não pode se tocar porque sou mais velho, não é? E isto está fora do contexto político, porque na política não há mais velho, não há criança. O que conta são as ideias que fazem funcionar o país. Mas os mais velhos, ditos mais velhos, dentro do partido do MPLA ou da UNITA ou FENELA, acabaram por praticamente fechar o circo no país, impedindo outras ressonâncias se exprimirem. Com o pretexto de serem mais velhos, que não podem ser contrariados, então o país fica paralisado. Não se pode dar ideias, não se pode praticamente tecer pontos de vistas sobre as políticas que são praticamente levadas a cabo pelo regime em Angola, porque nós temos que ficar de boca calada porque são os mais velhos.
do birro político que estão praticamente a tomar decisão do que tem que ser Angola. Então, que temos alguém, temos quer dizer, alguém responsável a reformar o Estado. Como é que ele vai reformar o Estado se os princípios que praticamente orientam, não é, a sua concepção do Estado estão ainda virados, não é? Virados para para o comunismo, não é? Estão ainda virados para a autocracia. É impossível. Uma pessoa que os seus princípios políticos ou a sua ideologia política é comunista e os seus princípios de orientação estão viradas para a autocracia, ele não pode reformar Estado nenhum. O que vai se fazer da Angola e do Moçambique é praticamente um Estado, não é? Um Estado gêmeo a Cuba, não é? Um Estado gêmeo ao Estado cubano. É disso que está se fazer da Angola. Então, alguém que é responsável a reformar o Estado, que ele mesmo não é reformado, ele mesmo próprio não tem princípios de reforma democrático, quer dizer, os princípios que orientam uma democracia e que trazem o desenvolvimento de um país não são praticamente os seus ideais, é impossível reformar o Estado. Então, está aqui o porquê que nós temos em Angola um Estado paralisado, um Estado autocrático. Quer dizer, por quê? Porque à frente das pessoas que poderiam ter princípios de reforma, temos pessoas que têm esse título, mas no fundo não têm capacidade intelectual, não é? Não é ofensa dizer isso, não é? Capacidade intelectual no sentido de levar esse Estado a reformar-se no sentido e nos princípios democráticos. Aqui está o grande problema. Por que nós estamos paralisados em Angola? E no Moçambique é a mesma coisa, porque o Moçambique é o irmão. O que se passa no Moçambique é a imitação do que se passa em Angola. Então, aqui está o grande problema. E diz ainda que, para além de ser, não é? O secretário para a reforma do Estado, também é secretário do Bureau Político do MPLA para a administração pública. Aqui está o problema. O porquê que temos uma administração pública no estado em que se encontra. Estão a compreender? No estado em que se encontra. E ainda não é só a administração pública, também há autarquias. E vocês, aqui está mais uma resposta. O porquê que não há eleições autárquicas em Angola? Quem tem a chave de que pode ou não se realizar as eleições autárquicas em Angola está aqui. É o Mário Pinto de Andrade. Quer dizer que o Mário Pinto de Andrade, se vocês irem na minha página, eu tinha falado sobre o Lúcio Lara, quando eu disse que quem de facto, não é? Quem de facto dirige Angola. Então, o Mário Pinto de Andrade está a ser praticamente o segundo Lúcio Lara. Os ideais de Lúcio Lara são os ideais que o Mário Pinto de Andrade está praticamente a utilizar no MPLA. E todos nós, e não só os militantes do MPLA, temos reclamado que o MPLA democratiza-se. E aqui está a resposta: o MPLA não vai democratizar-se. Não vai. Tendo à frente do birro político ah, do birro político individualidades como Mário Pinto de Andrade, com uma doutrina, praticamente uma doutrina de autocracia, é impossível que tudo aquilo que nós estamos a pedir que o MPLA faça. Esta é a razão que muitos em Angola têm estado a dizer que, pá, para o Angola melhorar e dar passos à altura dos anos que esse país teve da independência colonial e pós-guerra civil, entre o MPLA e a UNITA,
A solução aqui é de criar uma terceira via. O MPLA e a UNITA postos de lado. É assim que essa voz está a ser uma voz que está a ter muitos aderentes. Porque as pessoas chegam à conclusão que há um jogo entre o MPLA e a UNITA. E se não assim for, então é aquilo que muitos também têm estado a dizer, que a solução só tem que ser o MPLA fora do poder. Porque com individualidades como estes, é impossível que se consiga trazer à luz a realidade dos factos e daquilo que se espera. Bom, nessa peça, eu meti que é Jornal da Angola, você vai procurar com mais calma e vais encontrar tudo que está escrito, são muitos pontos, mas o ponto que me leva aqui, praticamente aqui, é o seguinte. Fora disto que eu acabei aqui de analisar, eu encontrei vamos dizer assim, nesta entrevista do Mário Pinto de Andrade, aquilo que também encontrei na entrevista do Roberto de Almeida. E também escutei na entrevista do Boa Vida Neto. Todos esses consideram-se como os mais velhos que fazem praticamente que fazem praticamente a cúpula, ou vamos dizer assim, não é? Aquilo que é chamado no MPLA como veteranos, fazem parte praticamente desta nuance de veteranos do MPLA. E o que eu acabei de encontrar é que, depois de analisar tudo que essas três figuras do MPLA debruçaram, encontrei que todos eles têm algo em comum. E algo em comum é, primeiro, eles acham que o problema para se encontrar as soluções viáveis para a resolução dos problemas em Angola, da fome, da miséria, de falta de emprego, vamos dizer assim, de uma economia próspera, não é? Tudo isso eles acham que a culpa, se isso não se realiza em Angola, não é? De uma saúde como se deve aos angolanos, é a culpa da oposição. Eu escutei da boca do Roberto de Almeida que disse que os partidos da oposição que estão a agitar, não é? E o povo está a ser corrompido pelo partido da oposição. Quando eles falam do partido da oposição, é a UNITA. Está a ser corrompido pela UNITA para descredibilizar as ações do governo. Quer dizer que a UNITA está a corromper a sociedade angolana para que a sociedade angolana não leve em conta aquilo que o governo está a fazer. São palavras da boca do Roberto de Almeida. Eu ainda fiz um vídeo a analisar convosco esta situação, este dizer do Roberto de Almeida. Agora, também nos deparamos com os dizeres do Mário Pinto de Andrade, que diz que a oposição não participa nos debates, só está preocupado com o orçamento do Estado para serem pagos, para beneficiarem deste orçamento do Estado. A oposição tem que ter uma agenda governativa, tem que participar nos debates. A oposição, e falando da oposição, Mário Pinto de Andrade toca num ponto que é o ponto que todos vamos dizer assim, os veteranos do MPLA e até jovens do MPLA têm utilizado para praticamente intimidar a sociedade e os partidos da oposição. A palavra é preservar a paz. Para eles preservar a paz, ninguém pode criticar o MPLA. Ninguém pode contradizer, mesmo que intelectualmente seja insultante,
que nós sejamos calados a ver, não é? A ver ah, o país a ir à beira praticamente da desgraça, não é? As políticas mal preparadas e conduzidas, não é? Opiniões que só servem para praticamente propaganda política e intimidações como estas que eu estou aqui a denunciar, não é? E utiliza a preservação da paz como, quer dizer, o sinônimo da preservação da paz para os veteranos do MPLA ou para o MPLA significa dizer que a sociedade civil, a população angolana, os cidadãos angolanos, começo pelos cidadãos angolanos, e assim também como os partidos da oposição, não podem contradizer o MPLA, não podem dizer não àquilo que o MPLA diz sim. Por quê? Porque se começarem a contradizer, porque se contradizerem o MPLA, não é? O MPLA vai ficar chateadinho e vai praticamente prever retaliações contra aqueles que criticam o MPLA, aqueles que criticam as más políticas, não é? Defendidas e produzidas pelo MPLA. Então todo mundo em Angola tem que ter medo de ser morto, todo mundo em Angola tem que ser medo e pegam praticamente o fraccionismo como exemplo para trazerem praticamente a rebalta e dizerem aos angolanos que vocês têm que ter muito cuidado porque houve o fraccionismo, onde o MPLA não teve medo, não teve compaixão de fuzilar pessoas que pertencem ao partido dele. E quanto mais você, que não é do nosso partido, o que é que vamos fazer? Por isso é que dentro do MPLA existe o escalão da morte. Esse escalão da morte que Moçambique também adotou, que é enviado para praticamente matar, sequestrar pessoas. Quer dizer, o MPLA cria praticamente políticas de intimidação, políticas onde ele, que a democracia tem que ser interpretada segundo, não é, os pressupostos do MPLA. Enquanto que a democracia tem praticamente os seus próprios pressupostos, tem seus próprios princípios, que toda a sociedade que se diz democrática tem que respeitar. Quando não respeita, já não é democracia, é autocracia. E nesse preciso momento, nós em Angola, tanto que faz como nossos irmãos de Moçambique, estamos a viver uma situação de autocracia, não é? Denunciada pelo Mondlane, Venâncio Mondlane, onde também um dos quadros do MPLA, não é? Aqui vou citar o nome, que é o Boa Vida Neto, surge-se contra o Venâncio Mondlane, dizendo que nós não queremos muitos Mondlanes. Essas coisas de Mondlane que está a ser visto como algo, quer dizer que para ele o Mondlane é praticamente uma figura que os angolanos não podem inspirar-se. Quer dizer, em Angola está proibido haver Mondlanes. Estão a compreender? Então, a partir daí, nós compreendemos, eu especialmente, tenho defendido muito os princípios de que nós temos que respeitar esses nossos mais velhos, porque graças a eles, não só do MPLA como da UNIT e da FNLA, porque se formos a falar, ouvi o Pinto André também, aliás, o Boa Vida Neto também a falar de que o Agostinho Neto é o pai da nação. Jonas Savimbi e Odon Roberto são praticamente, vamos dizer, como quer dizer, os resistentes, não é? Que participaram, mas o pai da nação é Agostinho Neto. Quer dizer, são mentalidades que mostram claramente que estamos perante indivíduos que não estão dispostos a democratizar Angola, não estão dispostos praticamente a ouvir a voz da democracia, não é? Lançada, ou vamos dizer assim, perpetrada pela população. Quer dizer que o povo está a pedir a democracia, mas
O birô político do MPLA, eu já tinha dito isso uma vez e algumas pessoas acharam que eu estava a exagerar. Eu tinha dito outra vez que o birô político do MPLA tem sido uma estrutura que luta contra a democratização e as liberdades em Angola. O birô político do MPLA criou-se praticamente esta Constituição de Angola para assemelhar-se à Constituição, a certas constituições democráticas, apenas para nos fazer dormir. Porque a realidade é que o birô político do MPLA continua ainda agarrado ao marxismo-leninismo. Continua ainda praticamente agarrado aos princípios de dirigir esse país até quando eles quiserem. Tanto que, estando aqui a falar, não é? A agenda secreta do MPLA, nesta página, divulgada pela Angop, o MPLA já fala de uma agenda de 2050 e outra agenda 2063. O que significa dizer que o MPLA está preparado e está fazendo tudo para continuar no poder até 2063. E pode-se dar o caso de ir além de 2063. Não é eu que estou a falar. Peguem nessa página, esta página onde eu estou, da Angop, e leiam com atenção o que está aí. Você não pode falar de uma agenda de 2050 quando, na realidade, ainda não conseguiste realizar a agenda que é a prioridade da população em 2024. Estamos em 2024. O MPLA no poder há 50 anos, desde 75 até hoje, houve muitos slogans. Os slogans como para resolver os problemas do povo. E vais encontrar também aqui, nessa entrevista do Pinto de Andrade. Não é? Agenda para resolver os problemas. Não é? Quer dizer, ele passa para 2050 para fazer engolir os angolanos, que tudo, agora nós encontramos uma solução que vai nos levar a resolver os vossos problemas, mas nos dá um tempo que tudo isso vai ser resolvido até 2050. Quer dizer, quando nós estivermos em 2050, vocês verão que o MPLA terá resolvido todos os problemas. São quer dizer, as mesmas palavras ou a mesma agenda que o MPLA levou sempre em cabo desde 75 até hoje. Quem é que não ouviu palavras de que vai se resolver já, agora, o MPLA está a resolver e etc, etc. Estamos aonde? Estamos aonde? Quer dizer que, meus amados, eu fiz uma análise vendo para as três figuras, não é? De proa do MPLA e cheguei à conclusão que, afinal de contas, os veteranos não estão a lutar contra João Lourenço porque eles querem que se nomeie alguém, como eles têm feito, o hábito deles de nomear alguém, a presidência do MPLA para democratizar o MPLA. Se todos nós estávamos à espera que os veteranos querem alguém que vai democratizar o MPLA, tirem o cavalinho da chuva. Porque o que saiu da boca do Boaventura, o que saiu da boca do Roberto de Almeida e agora o que sai da boca do Pinto de Andrade, não é? Está claro que a agenda é voltarmos nos anos 80. Quer dizer que a nostalgia dos anos 80 do Partido Único é esta agenda que os veteranos querem praticamente nos trazer de novo à rebalta, mas utilizando palavras que distraem a população. Mas para os mais avisados e analistas políticos, como eu faço a parte de analista político, analisando politicamente esta situação, nós chegamos à conclusão que está decretado praticamente o regresso do comportamento dos anos 80.